E aí, gente, tudo jóia? Graças a paz do Senhor Jesus. Vamos dar sequência no nosso estudo do Apocalipse e iniciando a igreja de Tiatira, começaremos por 2 versículos, capítulo 2, versículos 18 e 19. Porém, antes, eu gostaria de fazer um pedido a você, tá? Você já percebeu, durante esse tempo que você tem me acompanhado, que eu não tenho pedido para você dar joinha nos vídeos, nem para você se inscrever no canal, nada disso, tá? E eu não tenho nada contra também quem faz isso. É que o meu propósito aqui é outro. Eu não tenho como intenção ser remunerado pelo YouTube, tá bom? Meu objetivo é simplesmente divulgar a palavra de Deus, pregar para que, de repente, aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus se entreguem e também promover o crescimento espiritual daqueles irmãos que pretendem conhecer um pouco mais a palavra. Então, o que eu te peço é o seguinte: compartilhe esse vídeo para que outros sejam edificados também. Gente, vamos lá então. Olha só, falando aí da igreja de Tiatira, veja bem, ela corresponde àquele período ali que vocês estão vendo, tá legal? Ó, aproximadamente o pessoal de 476 aí até 1517, que é o ano aí, onde, vamos dizer assim, explode a reforma protestante. A cidade, então, de Tiatira tem algumas características, nós vamos ver daqui a pouco. E veja bem, ali o slide fala, né, que essa igreja representa o período aí da supremação papal, ou seja, quando os papas estão no poder e aí eles começam a impor uma série de exigências, enfim, até o momento da reforma protestante. E aí, pessoal, acontecem alguns fatos interessantes, tais como esse que vocês estão vendo aí, ó, desse edito de Justiniano, tá vendo? Onde o Papa, de fato, começa a ser visto como o cabeça da igreja. Então, isso que você vê atualmente veio lá de trás, se perpetuando, tá bom? Até o ano de 538 depois de Cristo. No versículo 18 do capítulo 2, você vê que fala que ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Gente, Tiatira é uma cidade que ficava aproximadamente 85 quilômetros de Pérgamo, né? E aí nós vemos que lá tinha também alguns templos, né? E ali do lado esquerdo do slide vocês estão vendo que é do Apolo, da Ártemis, de um lá também que era considerado como o deus Sol, né? Que era o filho de Zeus, vamos dizer assim. Tá? Então era considerado também, né, como um deus, espécie de deus protetor. Assim como a gente tem as padroeiras das cidades, entre aspas, lá eles já tinham essa cultura aí de Deus protetor, né? Então se percebe que a idolatria era de fato muito forte, sempre foi, gente, e continua no nosso meio. Por conta disso, ó, várias tradições e costumes, quando o Papa assume, aí, vamos dizer assim, entre aspas, como cabeça da igreja, esses costumes se filtraram na igreja cristã. E aí eu vou colocar para vocês aí alguns. Olha ali, ó. Né? Tá vendo? Ó? Santificação do domingo, você percebe ali? Tá? A comemoração de festas pagãs no dia 25 de dezembro, a Páscoa, tá vendo? Mudou o formato. Então, tudo isso veio como tradição por meio da história da igreja, isso não, por meio do que aconteceu na igreja. Isso não é bíblico, gente. Tá joia? Mas, enfim, fica aí como curiosidade para você. Eu te desafio a estudar mais, pesquisar sobre esses temas, bem como esse que vocês estão vendo ali agora. Olha lá, tá vendo? Eles colocavam, pessoal, a igreja acima da Bíblia. Daí que veio aquela cultura de se crer em tudo que um homem está falando e não ler a Bíblia, que é o que a gente vê muito hoje, não é? Olha lá, ó, tinham pessoas que eram consideradas como superiores, que o que elas falavam era aquilo mesmo, ninguém se questionava, elas tinham umas determinadas revelações que Deus falou para elas, tá vendo? Então, a gente precisa conhecer a história da igreja para saber que os tempos passam, mas os erros continuam sendo os mesmos. Gente, um grupo interessante que apareceu na história da igreja foram os valdenses, que eles se levantaram contra essas tradições que eu mostrei para vocês e outras também, doutrinas que foram impostas pela Igreja Católica, tais como a doutrina do purgatório, né, que eles colocaram e que os valdenses também não aceitavam, e por aí vai. Então, pesquise a história da igreja, que você vai conhecer também esses outros homens aí, ó, que foram muito importantes, John Hus, o Wycliffe, entre outros, tá joia? Avançando, pessoal, outro também que é fundamental aí, que
vamos dizer assim, que encerra o período dessa igreja, né, que é no ano aí de 1517, é o Martinho Lutero, quando ele coloca na porta da catedral lá de Wittenberg as 95 teses. Ele ficou famoso por isso. Lembrando que, gente, ele não foi o principal reformador, ele simplesmente a reforma explodiu nele, mas antes disso, houve vários homens, gente, que sofreram bastante, que pregaram a palavra, que se levantaram contra esse sistema, foram considerados como hereges, que morreram para que o Martinho Lutero tivesse esse privilégio de pregar essas 95 teses, tá bom? Então, ele foi aquele que, vamos dizer assim, oficializou, na verdade, com essas 95 teses, porém, outros homens foram muito importantes também. Gente, avançando aqui, ó, eu indico para vocês esse filme, tá, que chama Lutero, que lá vocês vão ver como que se processou, como que aconteceu tudo isso com a igreja. Você vai ver um pouquinho mais do cenário, como era difícil, as perseguições que eles sofriam. E esse daí é o Martinho Lutero, né? Então, um filme, sim, muito legal, que eu recomendo para vocês. Pois bem, pessoal, seguindo, nós vemos no versículo aí, ó, estas coisas diz o Filho de Deus. Gente, filho aí é a palavrinha ruios. Nós já estudamos em outros textos, outras aulas, né? Que quando se fala de filhos, nós temos duas categorias, que são os tecnons, que é aquele bebezinho espiritual que acabou de entregar a vida para Jesus. Essa palavrinha tecnon no grego aparece em João capítulo 1, versículo 12, entre outros textos também. E a palavrinha ruios, que é a palavra daquele dos filhos na fé. Os filhos na fé, não, aliás, os filhos maduros na fé. Então, Jesus é o ruios de Deus. Tá joia? Então, a palavrinha no grego aí é ruios. E aqui, ele faz questão de se identificar como filho de Deus, por quê? Para que reconhecessem a divindade dele e aceitassem. Tá joia? Falar dessa forma, gente, é como se você se identificasse no mesmo nível de Deus. Tanto é que quando Jesus, lá em João capítulo 8, no finalzinho do capítulo, acho que é versículos 58, 56, 58 lá, você vê que quando Jesus se identifica como o eu sou, os homens pegam em pedras lá para poder apedrejá-lo. Tá? Por quê? Porque ele estava se colocando no mesmo nível de Deus. Então aí Jesus deixa claro a divindade dele. Quer eles aceitassem, quer não aceitassem, está falando, ó, eu sou filho de Deus, eu sou uma das pessoas da Trindade, eu sou divino. Seguindo, gente, olha para vocês verem que interessante. Em Éfeso, ele se identifica como aquele que dava suporte aos líderes, né, e andava no meio dos candeeiros lá da igreja. Em Esmirna, que é a igreja sofredora. Éfeso é a igreja apostólica. Esmirna, a sofredora, isto passaram por muitas dificuldades. Jesus se identifica com eles o seguinte, olha, eu sou o primeiro e o último. Fiquem tranquilos, porque começa em mim e termina em mim também. Assim como todo sofrimento acontece conosco, gente. Acontece conosco. De uma forma ou de outra, seremos vitoriosos no final, mesmo que o resultado não corresponda às nossas expectativas, porque o Senhor Jesus sabe o que é melhor para nós. E em Pérgamo, ele é aquele que tem a espada de dois gumes, né? Então, você vê, em cada igreja o Senhor vai se identificando de uma forma diferente, até que chega aqui em Tiatira, ele fala, ó, eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo. Isto é, eu sou onisciente, eu consigo saber o que está no coração de vocês. Eu consigo enxergar o joio e o trigo perfeitamente. Eu enxergo a motivação das suas obras, se são de fé ou se são obras mortas que você está fazendo só para aparecer, só para bater cartão, não é verdade? Então, ele é aquele que tem olhos como chama de fogo. Depois o texto fala que ele tem os pés semelhantes ao bronze polido. Por que o Senhor usa esse tipo de linguagem, gente? Na cidade de Tiatira, que ela tinha, era uma cidade que tinha comércio, era uma das menores cidades aí, dessas igrejas que nós vimos, tinha muita roupa, muita cerâmica, tá? Então, ela era uma cidade bem movimentada, ela tinha, vamos dizer assim, um centro de comércio muito bom, né, um movimento bom, porém, o nível moral e espiritual era abaixo deles. E aí, muito baixo, sabe? Era um nível deplorável. E aí o Senhor se identifica, olha, com o bronze polido, técnicos, né, semelhantes ao bronze polido, para quê? Para que eles soubessem
não tivessem dúvida de que era Deus que estava falando com eles, porque nessa cidade também tinha, gente, artesãos de bronze. Então tinha pessoas especialistas em bronze ali. Então, quando ele usa essa linguagem, é para que seja claro, que eles entendam. Nos nossos dias hoje, pessoal, você pode ficar tranquilo. Quando Deus falar comigo, com você, irmão, ele vai falar de uma forma que você entenda. É por isso que muitas vezes nós temos que tomar cuidado de não colocar para Deus algo do tipo, Senhor, fala comigo, igual o Senhor falou com aquela irmã, com aquele irmão. Por quê? Deus trata com cada um, gente, de forma diferente. É igual a você, que é pai ou mãe, você trata com os seus filhos de forma diferente. Um você fala de um jeito mais delicado, outro você fala de um jeito talvez um pouco mais firme, né? E uns são mais sensíveis, outros são mais firmes mesmo em si, né? Mais resistentes, então você tem que falar com ele de um modo diferente. Então Deus também é assim, certo? Mas fique tranquilo, irmão. Quando Deus fala, você vai entender, não importa se ele usa a natureza, não importa o que quer que ele use para falar com você. Ele é criativo e vai sempre deixar claro as intenções que ele tem em relação à sua vida. Essa descrição dele aparece em Daniel, capítulo 10, versículo 6. Depois vocês vejam esse texto, nós já lemos em outras ocasiões. Né? Então, fica essa descrição dele. Seguindo, capítulo 2, versículo 19, vai dizer ali, conheço as tuas obras. Essa palavrinha aí, gente, conheço, dá a ideia de estou atento, eu sei o que você está fazendo, entendeu? Eu olho para o que você está fazendo, eu estou vendo. A Bíblia fala em Jó, capítulo 37, versículo 16, que ele é perfeito em conhecimento. Então, não tem nada que as pessoas tentem conhecer, esconder dele, não tem nada que o homem venha inventar ou fazer que Deus já não sabe. Então, ele conhece as obras, conhece tudo que nós estamos fazendo. Avançando, você vê que está escrito ali, né, está grifado que ele conhece também o amor de cada um pela obra, não é verdade? E aí, quando se fala de amor, nós precisamos entender o seguinte, que no grego, gente, existem tipos de amor. Tá vendo aí, o de homem para mulher, que é o eros, o filia, tá vendo, o storge, que é o de família. Então, no grego eles usam palavras diferentes para falar de amor. Tá legal? Então, aqui, fica até um parênteses, você que está me assistindo, que trabalha com um adolescente, trabalha com família em si, às vezes a gente ouve falar assim, né? Olha, a pessoa às vezes ensinando para os jovens, eu ouvi muito isso. Olha, fica de olho, que do mesmo jeito que a sua namorada ou namorado trata a mãe e o pai dele, é a forma como ele vai te tratar. E, pessoal, isso não reflete 100% a realidade. Por quê? Porque o tipo de amor é diferente. Correto? No português, nós não enxergamos isso, mas no grego aqui, o tipo de amor bíblico aqui é diferente. Então, não vai se repetir isso, não vai ser exatamente assim como estão dizendo. Tá legal? Imagine se você tratasse o seu marido, a sua esposa, como você tratava a sua mãe, seu pai. Tá correto? Então, não é bem assim, tá joia? Então, fica aí esse parênteses. O tipo de amor que o texto está falando ali, pessoal, é aquele ali, de Romanos 8, 28. É o ágape, é o amor independente de. Romanos lá, o texto, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ágape Deus e são chamados segundo o seu propósito. E é esse mesmo amor que o Senhor usou para poder mandar Jesus para nós. Tá? Então, você vê ali, tá vendo? Ele deu o melhor amor independente de, ou seja, independente daqueles que vão recebê-lo como o Senhor Salvador, daqueles que não vão, ele deu pelo mundo. Tá? Então, quem ama Deus independente de, Deus vai reconhecer, e Deus enxerga isso daí. Tem pessoas que amam Deus só como amigo, né? Só como alguém que faz o que ele quer. E quando não faz, ele fica contrariado. Já, então, não é desse tipo de amor que o texto de Apocalipse está falando, e sim desse ágape. Então, fica a pergunta para nós. Como está o nosso amor diante de Deus, né? Nós amamos como amigos. Infelizmente, nós sabemos que boa parte das pessoas só vem atrás de nós quando precisa das coisas, né? Salvo as exceções. A joia que sempre tem, graças a Deus por isso. Ou nós amamos Deus, independente das circunstâncias. Quando você está bem, está com dinheiro, você está ali com Ele. Quando você também não está bem, você está do mesmo jeito e vice-versa. Ou seja, não muda o relacionamento com Deus. Então, como que está o seu amor e o meu também para com a obra do Senhor? Quem ama independente de, gente, não fica parado em relação a Deus. Está sempre tentando evoluir. Mas vamos lá. Nós precisamos ser sempre aperfeiçoados
nesse amor ágape, estamos sendo. Avançando, pessoal, depois o texto diz ali, ó, conheço o teu serviço. Está vendo lá? E aí nós sabemos que muita gente na igreja hoje, pessoal, está parado. Na verdade, não está fazendo nada para Deus. Irmão, nós somos chamados para fazer um serviço. Todos nós temos ministérios para exercer. E aí, ministério, a palavra ministério aí, significa servir. Tá? Então, todos temos algo para fazer. Se você olhar ali, Efésios capítulo 2, versículo 10, você vai perceber o seguinte, que o texto fala lá, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então não tem jeito a pessoa falar que não tem nada para ela fazer na igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando, gente, só nas quatro paredes. Eu diria até que é até mais importante, ok? Fora das quatro paredes. Se você olhar de Jesus, ele ficou mais fora do templo do que dentro. Tá? Então, estar lá é importante, nós servimos ali com os nossos dons, adoramos a Deus junto com os irmãos, porém, fora das quatro paredes tem muito campo para poder trabalhar. E nós somos chamados, então, para fazer esse serviço. Não é à toa que Efésios, capítulo 4, gente, ó, o versículo 12, vai dizer aqui, ó, Efésios 4:12, fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação, ou seja, para o crescimento do corpo de Cristo. Então, sempre que nós estamos ativos no corpo de Cristo, exercendo os nossos dons e talentos, automaticamente esse corpo vai crescer. As pessoas vão, eu preciso do seu dom, você precisa do meu. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, meu irmão. Então, não importa o tempo que você está parado, ou você que, de repente, se desviou da fé, saiba, esse dom é seu, o Senhor te deu, não vai tomar. Não é igual o homem. O homem, às vezes, dá as coisas para nós e ele quer de volta. Com Deus não é assim. Os seus dons e as suas vocações para nós são irrevogáveis. Vai continuar com você. Quer você use, quer não use. Então, aí você vê, ó, nós temos, pelo menos, 3 ministérios, ó. Evangelismo, Marcos 16, vamos cumprir o índio de pregar, Mateus 28 também, adoração, João capítulo 4, nós temos que adorar o Senhor Jesus, entre vários outros textos, e a intercessão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contendas. Eu acho que o texto seguindo ali também vai falar para a gente orar pelas autoridades e por aí vai, né? Então, gente, você tem um ministério, mano. Se não estão deixando você atuar na igreja, vai entregar folheto na rua, vai fazer postagem no Facebook, vai ver, gente, que seara grande que é o Facebook, que é o Instagram. Então dá para a gente fazer a obra ali. Não vamos nos limitar apenas às 4 paredes. Seguindo, a gente percebe, olha lá, ó, além de conhecer o serviço, a perseverança, você está vendo aí, muitos hoje não perseveram tanto, mas aqui esses cristãos, nesse cenário difícil, eram perseverantes. E aí diz que, ó, as últimas obras deles eram o quê? Mais numerosas do que as primeiras. Isto é, houve uma evolução, pessoal. Eles não ficaram parados. A pessoa às vezes entrega a vida para Jesus, ela começa a caminhar ali, vem aquele primeiro amor, aí de repente ela começa a esfriar, aí ela para, entendeu? Enfim, as últimas obras dela são menos numerosas do que as primeiras. E o que Deus quer é o quê? Que sejam mais numerosas, que haja um progresso. João capítulo 8, versículo 32, diz assim, ó, pois sereis a verdade vos libertará. E ali ele está falando para os cristãos. Porque se você vê o versículo 31, está dizendo assim, disse-lhe Jesus para os discípulos que haviam crido nele. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa palavrinha conhecer, do João capítulo 8, quando estiver no texto original, o significado dela é o seguinte, ó, conhecimento íntimo com início e progresso para a obtenção de algo. Isto é, você e eu temos que progredir depois que entregamos a nossa vida para Jesus. As nossas obras, gente, tem que ser mais numerosas do que as primeiras. Nós temos que avançar, fazer algo diferente, sabe? Temos que estar sempre crescendo. E o elogio aqui para essa igreja de Tiatira foi esse, ó, vocês estão fazendo obras, ainda bem, vocês estão fazendo mais do que antes, tá certo? Então, a gente precisa, pessoal, crescer
progredir fazendo a obra do Senhor e não diminuir, irmão. O interessante é que, às vezes, os cristãos, eles querem o seguinte, né? Eles querem se manter. Não que nós sejamos salvos pela obra. A Bíblia fala em Efésios 2:8, nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé. Só que nós somos salvos para as obras e não pelas obras. Então, nós estamos aqui para fazer obras, tá? Mediante a fé. Tá legal? Então, o interessante é o seguinte, que às vezes os cristãos, eles querem se manter no mesmo nível de intensidade na vida espiritual com Deus. Só que eles querem ser abençoados num nível muito maior, querem bênçãos cada vez maiores. Então, vamos olhar para nós mesmos e ver como que está a nossa intensidade em relação a Deus, a nossa preocupação, a nossa motivação, e assim sucessivamente, tá, joia? E as nossas obras que têm que ser mais numerosas do que as primeiras. Eu encerro fazendo aquele convite especial para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que está me acompanhando nessas aulas. Veja bem, Jesus Cristo é o único caminho que você tem que seguir. João capítulo 14, versículo 6, ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Então não tem outro caminho. Às vezes você está tentando procurar a verdade em outras circunstâncias, em outras, possibilidades, mas você não vai achar, é só Jesus. Ele é o único que morreu e ressurgiu ao terceiro dia. Não tem outra pessoa que pode te ajudar. Tá joia? Os outros homens aí do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todos eles morreram. Tá legal? Não tem como, eles não podem te ajudar. Tá? Homens e mulheres do Novo Testamento, tá todo mundo morto. Não tem jeito de se pedir nada para eles. É por isso que Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim, ó, Atos 4:12, ó, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, é só Jesus Cristo. E para que você faça isso, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, faça uma oração, peça para que o líder espiritual lá te ajude, para que você entregue a sua vida para Jesus Cristo e comece a estudar a palavra de Deus para que você cresça espiritualmente. Joia, o que é melhor, né? Conquista a salvação da sua alma e tenha uma vida aí vitoriosa nessa terra para o louvor da glória do Senhor. Não é uma vida sem sofrimentos, mas é uma vida de vitória, é uma vida onde a gente sabe em quem nós temos crido, em meio a tanta dificuldade que esse cenário tem nos apresentado. E você, meu irmão, que é um servo de Deus, veja bem, Êxodo capítulo 31, tá? Nós somos chamados para fazer obras, gente. Nós não podemos ficar parados. Você tem dons e tem talentos. Se você está numa denominação onde as pessoas não te dão oportunidade, ore para que Deus te dê uma direção. Se é para você ficar ali, se não é, entendeu? Ou se for para você ficar ali, meu irmão, faça a obra fora das quatro paredes, vai para a internet, ou vai para qualquer outro lugar que você achar que dá para fazer uma obra, não é? Para o reino do Senhor Jesus. Êxodo 31, olha só, versículos 1 ao 6, fala assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e bronze, para lapidação de pedras, de engaste, de entalhe de madeira, para toda sorte de lavouras. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo que tenho ordenado. Você vê, gente, você está na igreja, ainda não te deram oportunidade, meu irmão, saiba que Deus pode falar com o seu líder para colocar você numa determinada posição. Aqui você vê que Deus dá uma descrição detalhada de quem era a pessoa que iria, né, inicialmente ser encarregada por essa obra. Ele fala a tribo, fala o nome, tá? Então Deus, quando ele quer falar com o líder, tocar nele, irmão, Deus vai separar você lá do meio. Não importa quantas pessoas tem na sua igreja. Você vê que aqui no versículo 6, fala que Deus separou até o companheiro dele. Fala que Deus deu habilidade também para outros homens. Entendeu? Então, você tem dons, tem talentos que precisam ser usados na obra do Senhor. Deus conta com você e conta conosco, gente. A maioria, infelizmente, não quer. As pessoas estão cada vez mais esfriando na fé. Então, vamos exercer os nossos dons na igreja, na obra do Senhor Jesus. Vamos alinhar esses dons aos nossos caráter, os dons ao nosso caráter, para que a gente possa contribuir para que o reino cresça. Tudo bem, irmãos? Agradeço vocês aí, sabe? Nós precisamos aí nos manter firmes na caminhada com o Senhor Jesus. E, gente, é aquilo. Até o próximo vídeo.
Por favor, compartilhem com quem precisa ouvir aí uma palavra de salvação e também aqueles que desejam um crescimento espiritual. Abraço, pessoal. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.